Olá, pessoal, e bem-vindos. O material que a gente tem hoje é um prato cheio. É um texto curto, mas bem denso, do Luiz Roberto Goldstein, que define um franco-libertário em 10 princípios. Sim, é um material bem interessante. E a nossa missão aqui hoje não é exatamente julgar a filosofia, mas fazer uma espécie de engenharia reversa, sabe? A gente vai pegar esses 10 pontos como se fossem, sei lá, a planta baixa de uma mentalidade e tentar montar essa pessoa, entender como ela pensa, como ela age. É uma ótima abordagem. É, né? Basicamente construir o personagem a partir do manual de instruções dele. Com certeza. Porque uma lista assim solta pode parecer só um monte de regras, né? Mas o interessante é ver como elas se encaixam. O que vem primeiro, qual ideia sustenta a outra. Se a gente pensa nisso como a construção de uma visão de mundo, qual seria o alicerce? Onde a gente começa? Exato. E, pelo que o texto indica, o alicerce, a fundação de tudo mesmo, é a soberania da mente. Eu agrupei aqui 3 pontos que me pareceram assim, o sistema operacional dessa pessoa. O ponto 7 diz, posicionar-se como livre pensador. Aí tem o ponto 3, exercer sua prerrogativa de se posicionar a respeito de tudo. E o ponto 1, usar o direito de se expressar sem qualquer tipo de cerceamento. É uma defesa muito, muito forte da liberdade intelectual. Sem dúvida. O ponto 7, o livre pensador, é a identidade central. É o eu sou. E a partir daí, como um livre pensador, você naturalmente reivindica o direito de ter uma opinião sobre tudo, que é o ponto 3. E a bússola para essa opinião é sua própria consciência, né? Não um dogma que vem de fora. É uma estrutura bem clara. Identidade primeiro, depois o direito que vem dela. Mas espera aí, tem um detalhe no ponto 1 que me deixou meio intrigada. Ele diz que a liberdade de expressão vale desde que não se afaste do que acredita. Isso não soa um pouco rígido? Quer dizer, se a pessoa é um livre pensador em busca de conhecimento, como diz lá no ponto 7, ela não deveria ter o direito de explorar ideias, de testar argumentos, até de mudar de opinião? Essa condição parece punir a própria evolução do pensamento que o resto da filosofia parece defender? Essa é uma observação excelente e toca num ponto assim nevrálgico da coisa. A primeira leitura pode mesmo soar como seja dogmático, mas eu acho que a interpretação mais alinhada com o resto do texto é sobre integridade, não sobre imutabilidade. Integridade. Isso. A ideia não é que você não possa mudar de ideia. Acredito que a ênfase é, no momento em que você se expressa, sua expressão tem que ser um reflexo honesto da sua convicção atual. É um argumento contra a hipocrisia, sabe? O discurso performático. Não se trata de dizer qualquer coisa por conveniência, mas de dizer o que você, depois da sua análise, genuinamente acredita. Sua palavra tem que ter lastro na sua consciência. Ah, tá, saquei. Então é menos sobre nunca mude de ideia e mais sobre não fale da boca para fora. É uma exigência de autenticidade. Exatamente. E essa exigência de autenticidade leva diretamente à consequência prática, que está no ponto 2, que é escolher não integrar qualquer estrutura social que acredite restringir seu livre pensamento ou limitar-lhe a voz. É uma atitude de proteção ativa. Se a sua soberania intelectual e a sua autenticidade são os bens mais preciosos, você precisa criar um ambiente que preserve isso. Isso significa ser muito seletivo com os grupos, empresas, até as relações que você mantém, né? A liberdade de pensamento nesse modelo não é passiva. Ela exige manutenção e, às vezes, um certo isolamento estratégico. Certo. Então, o sistema operacional está instalado, pensamento livre, autêntico e protegido. Mas um supercomputador trancado numa sala não faz muita coisa. Como essa filosofia se traduz em ação no mundo real? E aqui é onde minha primeira reação foi, confesso, um pouco de alarme. O ponto 5 fala em defender sua autonomia para agir da forma como bem entende. E o ponto 4, garantir seu direito de livre movimentação.
Honestamente, lendo isso pela primeira vez, soa como uma receita para o caos. Onde é que está o freio? O freio está lá, e é talvez o princípio mais famoso e central de muitas correntes do libertarianismo. Ele está escrito de forma bem explícita no finalzinho desses 2 pontos que você citou. É o que se costuma chamar de princípio da não agressão, ou, numa tradição mais antiga, o princípio do dano, de John Stuart Mill. Que é a ideia de que a sua liberdade termina onde a do outro começa. Precisamente. O ponto 5 sobre agir como bem entende tem a ressalva, exceto quando sua ação resulte em prejuízo a outrem. E o ponto 4 sobre ir e vir diz, desde que tal ação não invada o direito de terceiros. Essa é a fronteira absoluta. Sua autonomia é máxima, é soberana dentro do seu próprio domínio, seu corpo, sua propriedade e suas escolhas. Mas no momento em que sua ação cruza essa fronteira e causa um dano, um prejuízo ao domínio de outra pessoa, a sua liberdade de agir cessa. É a clássica analogia. Minha liberdade de balançar o punho termina exatamente onde começa o seu nariz. Mas é aí que o debate filosófico inteiro acontece, não é? O que constitui prejuízo? O texto não define. É só dano físico? E o prejuízo emocional? Ou financeiro por uma concorrência agressiva? Ou reputacional por uma crítica dura? É nesse espaço cinzento que a aplicação dessa filosofia deve se tornar extremamente complexa no mundo real. Você colocou o dedo na ferida. E é por isso que existem bibliotecas inteiras debatendo esses limites. O texto nos dá o princípio geral, a regra de ouro, mas a aplicação disso caso a caso é o grande desafio. O que para um é uma crítica construtiva, um exercício da liberdade de expressão, para outro pode ser um dano reputacional, um prejuízo a outrem. Resolver esse conflito é o trabalho dos sistemas éticos e legais. O documento aqui nos dá a arquitetura, mas não preenche todos os cômodos com mobília, digamos assim. Faz sentido. E essa ideia de autonomia vai ainda mais fundo. Tem o ponto 6, ter como premissa o pleno domínio de suas vontades e desejos, e o ponto 8, ter como valor maior sua autonomia de decisão, não aceitando que outros decidam por si ou por quem não o possa fazer. Esses 2 pontos são fascinantes, porque eles definem a qualidade dessa autonomia. O ponto 6 não é um passe livre para hedonismo, para fazer o que der na telha. Pleno domínio sugere autogoverno, maestria sobre os próprios impulsos. É a diferença entre ser livre para fazer o que se quer e ser livre de ser escravo dos próprios desejos. É uma visão quase estoica de autonomia, que exige uma grande dose de autoconsciência, de disciplina. E o ponto 8 expande isso de uma forma curiosa. A parte de não aceitando que outros decidam por si é clara. Mas a parte ou por quem não o possa fazer adiciona uma camada de responsabilidade social quase. Parece dizer que você tem o dever de defender a autonomia de quem é vulnerável. Exatamente. E isso cria uma tensão interessante, porque a defesa de um vulnerável pode exigir uma ação que, por sua vez, limita a ação de um agressor. Isso mostra que não é uma filosofia puramente passiva, de não me incomode que eu não te incomodo. Ela parece incorporar um princípio ativo de proteção da autonomia como um valor universal. Se você vê alguém sendo coagido, sua filosofia te impele a defender a autonomia daquela pessoa. Claro que isso levanta questões complexas, quando intervir, com que legitimidade, mas o princípio está lá. A autonomia não é só um direito seu, é um valor a ser defendido para todos. Ok, então o quadro está ficando mais completo. Temos uma mente que opera com liberdade e autenticidade. Temos um corpo que age com autonomia, limitado pela regra de não prejudicar os outros e com o dever de proteger a autonomia alheia. Mas o mundo é complicado, né? Cheio de nuances. Como é que essa pessoa toma as decisões difíceis? Qual é o método, a ferramenta para julgar o que é prejuízo, para dominar as próprias vontades, para decidir quando intervir? Essa é a peça final do quebra-cabeça. O que a gente poderia chamar de guia racional, ou processador central de todo o sistema. Ele é apresentado nos 2 últimos pontos, o 9 e o 10. Eles são o como fazer de toda a filosofia. Colocar sua lógica à frente das emoções antes de formar juízos sobre fatos ou pessoas.
E o 10 complementa: ater-se à amplitude de sua percepção, fugindo a visões particularizadas, de modo a concluir pela que se mostrar mais isenta e autônoma possível. Basicamente, seja lógico e veja o quadro completo. Exato. Esses 2 pontos funcionam como um sistema de freios e contrapesos interno, projetado para garantir que a liberdade e a autonomia sejam exercidas de forma responsável. O ponto 9 estabelece a primazia da razão. Não que as emoções não existam ou não sejam importantes, mas elas não devem ser o juiz final. A decisão, o julgamento, deve passar pelo filtro da lógica. Sabe, esse ponto 9 é o conselho que todo mundo já recebeu na vida. Pensa com a cabeça, não com o coração. Mas, sendo honesta, na prática isso é quase impossível, né? Imagina tomar uma decisão importante sobre sua família, sobre um relacionamento ou até sobre uma injustiça que te revolta, usando pura lógica, desligando a emoção. Não é um ideal quase sobre-humano? Talvez até indesejável? Nossas emoções não são também uma fonte de informação valiosa? Com certeza são. E eu acho que a chave aqui não é a eliminação da emoção, mas a ordem das operações. A emoção pode ser o alarme que te alerta para um problema, a raiva te diz que uma injustiça ocorreu, o medo te avisa de um perigo. Mas a resposta a esse alarme, a formação do juízo final e a decisão da ação, essa sim deve ser guiada pela lógica. É para evitar que a reação impulsiva, emocional, tome o controle e te leve a violar os outros princípios, como o de não causar prejuízo a outrem, por exemplo. É a lógica que pergunta: ok, estou com raiva, mas qual é o fato? Qual a melhor forma de agir que seja coerente com meus valores e não cause um dano indevido? Entendi. A emoção é o sensor, a lógica é o processador. E para o processador funcionar bem, ele precisa de bons dados. É aí que entra o ponto 10, então. Perfeitamente colocado. O ponto 10 sobre ater-se à amplitude de sua percepção e fugir a visões particularizadas é sobre a qualidade da informação que você alimenta para sua lógica. É um comando para ser intelectualmente honesto. Lute contra o seu próprio viés de confirmação. Procure perspectivas diferentes. Tente enxergar a foto inteira, não só o ângulo que te favorece. Somente com essa visão ampla, a sua lógica pode chegar a uma conclusão que seja o mais isenta e autônoma possível. Autônoma, inclusive, dos seus próprios preconceitos e pontos cegos. É o mecanismo que te ajuda a julgar o que é prejuízo de forma mais justa. Uau! Então, recapitulando a nossa jornada de montagem, o que a gente tem aqui é um sistema bem amarrado. Começamos com um sistema operacional baseado na liberdade de pensamento e na expressão autêntica. Sobre ele, instalamos os programas de ação, que são a autonomia e a liberdade de movimento, mas com um firewall importantíssimo: o princípio de não agredir ou prejudicar os outros. E para rodar tudo isso, um processador duplo: a lógica como guia principal e a busca por uma visão ampla como fonte de dados. É uma arquitetura de autogoverno bem robusta. Sem dúvida. O que o texto descreve é uma busca radical pela soberania do indivíduo. Mas o ponto crucial que a nossa discussão revelou é que não se trata de uma soberania egoísta ou anárquica. É uma soberania que exige um nível altíssimo de responsabilidade pessoal. Exige a disciplina para ser autêntico, a coragem para proteger sua mente de influências restritivas, a empatia para reconhecer o limite do direito alheio e uma dedicação quase ascética à lógica e à honestidade intelectual. É menos um conjunto de direitos a serem gozados e mais uma prática contínua e exigente de autogoverno. E essa prática nos deixa com um pensamento final para reflexão que vem direto do coração desse sistema. O ponto 9 defende colocar a lógica à frente das emoções para formar um juízo. Mas, considerando que as experiências humanas mais definidoras e as decisões mais impactantes de quem amamos, a por que lutamos, são quase sempre uma fusão inescapável de razão e emoção, a pergunta que fica é: em que medida é realmente possível ou até mesmo desejável tentar separar completamente uma da outra ao julgar o mundo e as pessoas ao nosso redor?